região de frio, né? Boa noite a todos. Vamos começar mais um estudo da Joana de Ângeles. Vai de noite, tá? Aí não tá. E aí nós vamos dar continuação no capítulo 8. E o Vinícius chegou para me salvar, entendeu? E aí você pode ler. Não leu, aí. Pode deixar, vamos lá. Operar retamente é técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. Quem não atua errado não tem necessidade de repetir a experiência, refazer o caminho, ressarcir débitos. Tal ação, entretanto, começa nas pequenas decisões, nas realizações mais simples e de aparente significação sem importância. Tudo é importante na vida, os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos das realizações lutuosas. Manter o mesmo nível de conduta reta em uma pequena como noutra atividade de relevo é forma de treinamento para uma vivência equilibrada. Viver retamente é, portanto, o passo seguinte. As ações que se sucedem transformam-se no modus operandi de cada indivíduo, que aí passa a ter o seu modus vivendi, que age retamente, vive retamente. Quem age retamente, vive retamente. O seu hoje representa as ações antes realizadas, e seu amanhã defluirá das suas ações hoje desenvolvidas. Não se harmonize no erro, não se exalte, não se deprime, não se omisa, não omise. Não se omisa no erro, não se exalta, não se deprime. Suas horas transcorrem harmoniosas e as suas lutas, mesmo quando desgastantes, não o infelicitam, porque elas são conquistas de patamares mais elevados que aguardam. Acho que tá bom se especular mais. Não, pode explicar. Aqui fala uma coisa que eu achei interessante. Tem duas coisas que eu achei interessante. Eu vou começar com essa aqui, porque o que importa não é grandes feitos, são pequenas atitudes. Ele fala claramente aqui, porque tem gente que fala assim, eu tenho que, para eu fazer o bem no mundo, eu tenho que criar um centro, ou vou além, né? Criar um movimento, e assim vai dar certo. Então, não é, todas as atitudes que começaram grandiosas, começaram pequenas. Coisas pequenas que foram ganhando proporções. E a pessoa vai se adaptando. Toda vez que você dá um passo muito grande, né, algo que não é planejado, algo que é muito assim, você tem um perigo de tropeçar. Se você tiver essa ideia, né, que é a questão do orgulho, né, se tiver uma coisa, nossa, vou ter que dar algo muito grande para ajudar o mundo, não é assim que funciona. Você ajuda dentro das suas possibilidades de cada dia. Eu acho que a primeira coisa fala isso. Que as pequenas atitudes, o momento que você está ali, alguém que você está ajudando, as famílias que você está fazendo, né, se você tem um trabalho de caridade, ou um tratamento de cura, as pessoas que você está atendendo, já tá bom, é assim que está começando. Deixa eu só perguntar um negócio aqui. Karina, Oi. que número da página do PDF que tá, você sabe? Vou olhar. Tá. Vamos lá. E aí fala Isso aqui não mostra, mais ao lado, 44. 44? Uhum. 44 do PDF. Tem que voltar. E aí? E aí fala outra coisa que eu acho que é importante, né? A vida é assim, né? Também fala dos erros. 3 aspectos, na verdade. O outro é a questão do erro. A gente vai falhar, é natural. Tropeçar, é natural. Isso aí faz parte do crescimento, né? Você repete, o que você começa? Você tem um outro dia amanhã para começar de novo, fazer diferente. Sempre vai ser assim. É isso, uma hora você tem que aprender, tem que cair a ficha, falar assim, peraí, o que eu fiz não foi legal. Então, aquela experiência, no futuro, se acontecer, você não vai querer cometer de novo, se aquilo está internalizado, vamos pensar bem. Né? Porque primeiro tem que ter internalizado mesmo, aquela experiência, aquilo lá que você fez. Quando a gente erra, não vou na escola.
Quando você erra um problema de matemática, um problema de português, alguma coisa assim, e você percebe o erro, é muito difícil você cometer esse erro, né? A tendência, quando você internaliza aquilo lá, é você fazer certo. Mesmo que você, muito tempo lá na frente, tem que viver essa nova experiência, alguma coisa vai acertar. Mesmo que você erra, é porque você não aprendeu de fato ainda, não internalizou. Você vai lá, aprende de novo e vai de novo. A vida é assim também. E ele fala muito isso, né? Que operar retamente, começar, é um desafio e é algo que a gente tem que começar a mudar nossas atitudes, porque isso aqui é que ele está falando na época, no momento de ação. Isso que mostra que é reforma íntima de fato. Não adianta eu falar assim, quero ser uma pessoa bondosa, de querer e não agir. Eu tenho que começar a dar uns passos. Se eu quero ser uma pessoa bondosa, começo a ter bons hábitos, pequenas coisas de novo. Começa a dar um bom dia, começa a agradecer, começa a ajudar uma pessoa, vi alguma atitude lá, fala, vou fazer diferente. Quero ser uma pessoa paciente, começa devagar também. Um momento que eu vacilei e fiquei com raiva, tropecei. Não tem problema, tem amanhã. Tem aí no outro momento, fiz uma reflexão, amanhã eu vejo. Agora eu consegui não sentir tanta raiva de uma certa pessoa. Mas tem uma atitude que aqui lá não me afeta mais. Né? É controle das emoções. É difícil? Claro que é, não é uma coisa assim, nossa, instantaneamente a gente vai ser uma pessoa paciente, uma pessoa benevolente, misericordiosa, né, no alto patamar. Não é, né? E olha que a gente faz treinamentos, a gente faz especializações, a gente faz faculdade, a gente faz isso. Quanto mais a gente aprende, parece que, olha, a gente tem paciência com muita coisa, sabe? Assim, como é que eu vou te explicar? A Yasmin mesmo fala que eu fui trocada na faculdade. Que hoje, às vezes, ela vem falar comigo, eu só falo assim, Eu não reajo como eu reagia antes na impulsividade, porque alguém fez alguma coisa. Mas existem certas coisas que, por mais que você tenha recursos para lidar com isso, que você seja espírita, que você seja assim, que você seja assado, entendeu? Te faz sair do corpo. Faz. Porque você não aprendeu ainda. Tudo até Jesus Cristo. Sim. Você acha que Jesus Cristo não perdeu a paciência algumas vezes? Tem a passagem da Bíblia do mercado lá, que ele sentou a pouco na turma lá e veio sair correndo. Mas agora, quantas passagens não deve ter tido, mesmo com os que seguiam ele lá, que contrariava ele, e ele desceu a boca. Eu vou até falar dessa passagem, tem um significado disso. Porque aquele momento que ele fez, que ele se revoltou com aquilo lá, porque imagina você vender um artigo de Cristo e esquece que o importante é a fé. Ele se revoltou com aquilo lá, com a venda de artigos religiosos, é uma revolta, e mostrou para eles, não era para seguir desse jeito. Então, é por aí que fala para você. A gente, muitas vezes, se revolta ou com alguma notícia, alguma coisa que você vê na rua, alguma coisa... que você podia passar em branco, mas você não consegue se segurar. Jesus podia ter passado em branco, tipo assim, não, pecadores estão fazendo... Não, ele é também... Por quê? Porque não tem perfeição no ser humano. O ser humano não tem perfeição. A gente tem mil falhas agora. Tem que procurar equilibrar... Você desanda por um lado, faz uma ou duas coisas ruins, ou tem maus pensamentos, mas faz, outro lado, você faz 10 coisas boas. Então, me empresta seu livro um pouquinho, onde foi que você parou? Não tem como a gente não perder a paciência com certas coisas. Não existe. Deixa eu ver aqui. Aguarda. Né? Perder a paciência... Mas igual, por exemplo, esse caso, é por ter negligenciado. É um outro caso, ter ignorado. Vê se eu tinha feito. Podia deixar, falar, não, as pessoas estão ali e tal. Ele fez um movimento. Eu te conto, porque tem hora que tem uns movimentos desse tipo, igual algumas lutas, até mesmo gente viu dos mártires ali.
algumas lutas que é necessária. Tá, toda vez a sociedade não... Igual teve uma luta desses revolucionários, igual Martin Luther King. Toda vez uma sociedade já acostumada a desprezar a pessoa negra e o branco tinha certos privilégios. Se tivesse algum movimento de alguém para a rua, ir junto e tal, movimentar aquilo lá, falar, poxa, tem uma discussão aqui, ó, existe algo que eu tenho que olhar por mão diferente. Naquele momento foi necessário, tem algumas coisas que é necessária, também é uma atitude mais assim. É claro que tem movimentos que são mais brandos, né, porque o ideal é isso, né, tem movimentos brandos, não de luta, né, porque ninguém quer ir lá para deflagrar, mas algum protesto, alguma coisa assim. Tem situações que tem hora que é importante. Mas tem outra, igual, por exemplo, hoje eu estava refletindo uma coisa que eu acho interessante. O boom que teve aqui, até do movimento espírita em si, né? Que isso é uma revolução, querendo ou não. Antigamente, eram poucos livros, né? Só tinha um livro do Kardec, vamos pensar bem, né? Pega, Chico, uma quantidade de livros que estão aí. Conhecimento. Pega Divaldo, já tem uma bafelada de conhecimento. Se esses livros, esse tanto de conhecimento, que eu acho que até é complicado a gente ler tanta literatura, falo assim, por mim, né? Mas tem pessoas que são dedicadas e tal. Isso é um movimento de ter, eu vejo assim, é um movimento de você criar conhecimento, que é igual a Cris falou, criar um conhecimento para você melhorar. Você mesmo melhorar. Tem vários recursos, né? Igual esse tempo atrás estava lendo do Paulo Estevam lá. Se você pega uma vida... o que eu ficava impressionado, sempre essa história do Estevão, né? Na verdade, do Saulo, que virou Paulo, que é mais o Paulo, que eu fico impressionado. Como que uma reencarnação a pessoa melhora? Uma reencarnação, que ele dedicou e mudou completamente, da água para o vinho. Tá, mas a situação do Saulo, né? É do Saulo. Ele já era uma pessoa muito instruída, muito estudiosa, Sim. muito preparada. Mas naquilo que o mundo encaminhou ele. Aí o que aconteceu? Quando aconteceu aquele fato com ele simplesmente acordou. E tudo que ele já sabia, todo o conhecimento que ele tinha relacionado com tudo que ele tinha estudado lá, de acordo com as teorias dele, e com a capacidade de raciocínio, de crítica, de análise que ele tinha, foi o que, ponto ali, acabou. Ele viu um outro rumo. Então, ele simplesmente adaptou. Ele se encaixou naquilo ali, porque talvez fosse o que ele já procurava, trazendo de longa data. Se não tivesse acontecido naquilo que aconteceu com ele, daquele jeito que aconteceu, daquela maneira, será que ele teria mudado? Essa é a minha pergunta. Teria mudado? Porque, às vezes, a gente precisa acontecer alguma coisa com a gente para a gente mudar. Eu não sei se ele mudaria. Tá, mas se ele continuasse na vida dele lá, de romano, com as ideias e os conceitos que ele tinha, ele teria seguido a vida dele dentro daquilo. O que aconteceu foi um choque, certo? De uma outra realidade que ele não conhecia. Então, é isso que eu estou falando. Ele acordou. Meu Deus, existe algo além do que eu sempre vi, do que eu sempre acreditei. Aí ele acordou, ele despertou. Eu analiso uma situação semelhante. O André Luiz, me desculpe, mas eu não sei se estou falando mal ou bem. O André Luiz, o Carlos Chagas, não era um exemplo de ser humano evoluído, etc, etc. Não era. Era um cara muito inteligente, muito estudioso, muito dedicado com as causas que ele defendia. E tinha um nível de raciocínio muito grande, além do padrão normal. E cresceu naquele mundo, cresceu e viveu ali. Quando ele desencarnou, o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa com ele. Mas ele era inteligente, muito inteligente. Quando ele chegou lá na espiritualidade, viu, falou assim, epa, as coisas não são bem como eu pensava. É um pouco diferente. E analisou, pensou e se entregou à causa plenamente. O que aconteceu? Ele simplesmente teve assim, uma evolução
rapidíssima. Tanto é que até hoje ele não precisou internar. Dentro de pouco tempo, ele estava editando os livros que ele, com a visão dele, com o que ele percebia, com o que ele enxergava, trazendo para nós as experiências dele lá, vivido, do trabalho que ele adotou. O André Luiz, exatamente. Mas ele conviveu 8 anos no umbral primeiro. Pois é. Mais de 8 anos. Mas não é tanto. Não é tanto assim, entendeu? Porque 8 anos de atividade não é muito tempo. E Mas o que o tempo aconteceu? da espiritualidade é diferente do nosso. Lá ele descobriu que ele não era o senhor Carlos Chagas aqui do planeta, quando ele estava no umbral. Ele descobriu que ele era uma alma, como todas aquelas outras que estavam ali, sujeitas aos mesmos erros. Tanto é que quando ele rezou, né? Ele pediu ajuda, ele assumiu que a postura dele antes não era mais certa, ele foi socorrido. E, em função da toda a capacidade mental, da inteligência, do fato de ser estudioso, rapidinho ele se incorporou, aprendeu, começou a mudar e começou a transformar. Então, esse negócio de mudar, de transformar, é uma coisa relativa, porque pode acontecer como aconteceu com o muito rápida. Ele fala que ele quis aprender. É isso que eu estava aqui importando. Todos os dois foi assim. Dedicou, ele foi atrás, ele batalhou, e ele já tinha uma capacidade de raciocínio, de percepção muito grande. Ele pegou tudo isso que os dois tinham e aplicou nas novas situações que surgiu, no novo mundo que surgiu para eles. Então, a evolução deles foi muito rápida. Mas é claro que fala aqui também da dor, até fala um pouquinho da melhoria da dor, tem hora que é necessário a gente aprender com os erros, que a gente vai sentir que é o que a gente é o erro calete, vamos pensar bem. Uma hora você vai falando, poxa, eu não quero, estou cansado, né? A vida nossa é assim também, tem horas que fala, não quero, estou cansado, quero fazer diferente, ou continua, né? Uma hora tenta falar, não, peraí, eu quero fazer diferente, mas não estou preparado. Mas uma hora, nessa brincadeira, você vai melhorando. Então, vocês estão falando dos dois exemplos, e os dois, assim, eu vejo que os dois passaram por sofrimentos intensos para mudar tanto Saulo, da perda da noiva lá, né? Ele condenou o irmão como que era o nome da noiva dele? Era Abigail. Abigail. Então, ele condenou o Estevão, né? Isso. O Estevão, ele mandou matar o Estevão. Aí a noiva descobriu que ele perdeu a pessoa que ele amava. Então, foi uma dor intensa. E aí depois foi, né? Depois ele encontra com Cristo ali. Aquela perseguição totalmente também. Equivocado. Aí, quer dizer, então, assim, ele passou por uma dor muito intensa. A partir daí, ele foi para o deserto, ficou lá aqueles anos todos e tal. E aí, ele, quer dizer, ele renasceu das cinzas. E despertou, né? Acordou. Mas foi uma dor que precisou muito de sofrimento, né? Eu vejo assim. E a mesma coisa o André Luiz. 8 anos de umbral ali. Pensa, gente, sou médica aqui na Terra, estou aqui. Dono da situação, famoso. De repente eu desencarno e me vejo numa situação de cidadão. Cadê tudo? Estou desamparada aqui. Quer dizer, assim, de repente ele pensou assim, né? Tanto que ficou. Na hora que ele começou a mudar esse pensamento, ele foi ajudado. Né? Então, assim, eu acho que a dor, aquela coisa, a dor é uma bênção que Deus envia. Você acaba que a dor leva a mudança. Nenhum desses casos, assim, eu penso porque talvez enquanto a gente está numa situação confortável, você vai ficando ali. Melhorar para quê? Às vezes é um monte de recadinho para você e a gente não. É porque né? tem uma que a gente é teimoso, só que tem uma coisa que eu acho assim. A gente é teimoso. O problema é que eu penso que se em nenhum momento uma lição ou algo que você vê como objetivo te tocar, você não muda. Se aquilo não fizer significado para a sua vida. Se não fizer sentido, não muda. A gente não muda por quê? Por que eu vou mudar? Porque o outro quer? Não. Porque, entendeu? Então, assim, é uma coisa, porque assim, hoje em dia, e eu acho que faz todo sentido falar o que eu vou falar agora, as pessoas acham que você tem que fazer para agradar
ela. Entendeu? Você não faz as coisas para te agradar. E tem muita gente que vive assim. Ah, não, mas eu não vou fazer porque fulano vai falar. Ah, não, mas eu vou fazer porque o fulano gosta. E você gosta de fazer aquilo? Você gosta de tomar aquela atitude? Você vai Te fazer bem. Exato. Até quando as pessoas vão viver porque as outras pessoas pensam? Porque a sociedade não gosta assim. Porque o bairro... O outro vai falar de mim. O que os outros... E daí, o que os outros vão falar? Só que, mesmo assim, você ainda se preocupa com o que as pessoas falam. E tem gente que fala assim, eu não estou nem aí para que as pessoas falam de mim. Tá assim. Não tá falando. Tá assim, entendeu? Porque se você não estiver preocupado com o que o outro está pensando, com o que o outro está falando, você faz suas coisas caladinho, sem dar alarme para ninguém. Quando as pessoas começam a dar alarme, é porque assim, será que fulano vai ver o que eu estou fazendo? Pior que é mesmo. Entendeu? Então, eu acho que o mudar é o que você está falando, tem que fazer sentido para a pessoa. Tem outra coisa igual também. Um casamento. Casamento, por exemplo. Casamento, você casa com a pessoa porque você ama, porque você gosta, porque você achou aquela pessoa ideal para sua vida e tal. Aí, quando você casa, você começa a conviver com os defeitos. Isso. Porque enquanto você namora, você pega só na sexta, sábado, domingo, a hora que você tá arrumadinha, bonitinha, lindinha, e aí, a hora que você amanhece com a cara abarrotada, como é que é? Cadê a bonitinha, lindinha que eu via toda sexta-feira? É o que eu digo. Entendeu? 8 casamentos. Boa experiência. Muito sério. Então, aí quando casa, começa a conviver com os defeitos. É por isso que eu falo, conviver com os defeitos, com as virtudes dos outros é uma beleza. O problema são os defeitos. E aí, é assim, por isso que eu não casei. eu não tenho defeito? Temos. Você não tem defeito? Claro, ixi. E aí, em vez da gente tentar corrigir os nossos defeitos para que as coisas em casa melhorem, você fica falando para o outro, não, mas você faz assim. Ah, mas você tem que mudar assim. Mas você não faz assim. E você esquece de olhar para você nesse momento. Nesse momento você está perdendo E tempo. aí, o que você está fazendo para que aquilo que você gostaria que a pessoa mudasse fosse feito? Não tem como você mudar o outro. Não tem como. O outro só muda se ele quiser mudar. Então, isso que ele está falando, ele cabe, no geral, não é só no casamento. Em tudo. tudo. É a convivência com outra pessoa. No trabalho. Qualquer... É que, como diz, no caso do casamento, o casal, eles estão mais íntimos. Então, você acha o direito, eu digo, qualquer um dos dois acha o direito de falar e xingar. Fora do casamento, você já fica com o pé atrás de você xingar um amigo, xingar um colega. Mas a sociedade geral, tudo isso aqui acontece. Então, um dos treinamentos que eu fiz me ensinou que tá bom, aquilo não tá bom para mim. E o que eu tenho que fazer de diferente para que aquilo mude, para que fique bom? Eu não tenho que falar para o Hector assim, não, mas você tem que fazer assim. E se ele não quiser fazer, ele não vai fazer, cara. Então, se eu mudo, ao meu redor muda, né? E aí eu mudei tanto que a Yasmin fala que roubaram a mãe dela na faculdade. Entendeu? Mas viu, tudo que você vai fazer na vida, tudo que você vai fazer, primeiro você tem que fazer para te agradar. Entendeu? Você vai comprar alguma coisa ou para sua casa, primeiro tem que te agradar. Não é ser egoísta. Ah, porque eu tenho que fazer alguma coisa para agradar o meu irmão, ou meu marido, ou meu filho. Não. Você tem que fazer alguma coisa que você se sinta bem. Aí você vai se dar bem. Exato. Só que aí, quando você começa... Porque assim, ó, você cresce... Aí que fica egoísta. Tem um equilíbrio. Você cresce e as pessoas acreditam na sociedade nossa que é imposta
que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que ser assim, que tem que ser assado, nananana, e você cresce desse jeito. Quando você vai para o mundo lá fora, que a vida começa a te dar porrada, entendeu? Que é isso que acontece, que aí você tem que fazer de jeito fulano. E tem gente, Ribeiro, nesse mundo que é tão dominadora, que chega ao ponto de chegar assim e falar assim, ó, hoje você vai cortar o cabelo e tem que cortar desse jeito aqui. Isso é um exemplo que eu estou dando. E se você não fizer o que eu estou falando, eu não faço mais do que eu faço para você. Ele trabalha com isso. Aí você faz. Aí você sai da casa dos seus pais com uma pessoa que era dominadora desse jeito, que você cortava o cabelo até do jeito que ela queria. E aí você casa. Seu marido não faz isso com você. Você fica completamente perdido. Porque não tem quem manda você cortar o cabelo. Vai escolher a roupa, porque eu tô falando isso porque eu passei isso na pele. Hoje você vai vestir azul. E eu não estava afim de vestir azul. E se não vestir, não, pra você ver se eu não apanhava? Quantas vezes minhas pernas ficou tudo roxa da fivela da fivela? Quantas varadas eu já não levei porque eu ia contra? Então, assim, quando eu casei, meu marido não fazia isso. Eu falava assim, amor, que roupa que eu ponho hoje? Eu falava assim, não sei. Não sei que vai vestir. Você fica dependente, tanto dependente que... Então, quer dizer, até isso eu tive que aprender na marra. A gente ia sair para comprar roupa, se ele não falasse que estava bom, eu não usava. Você fala assim, não gostei, não. Eu ia lá e não comprava aquela roupa, por mais que eu tivesse gostado. Hoje, não. Hoje, eu aprendi, depois de terapia, depois do DL, de tanto os treinamentos que eu fiz, eu fui entendendo que eu tinha que escolher minha vida. Que eu tinha que escolher o que eu gosto. Não o outro. Outro. Então, assim, eu acho que a gente passa por certos sofrimentos para a gente aprender. Até porque algumas coisas são programadas de lá para cá, né? Então, algumas coisas a gente passa. Mas existem coisas que a gente passa porque a gente permite passar, né? Porque a gente escolhe passar. Vamos continuar? A vida adquire sentido e significação, porque não se acabando no túmulo, amplia-se ao infinito, rica de oportunidades excelentes de aprendizagem e planificação. Gandhi recomendava a igualdade racial de deveres e direitos. Todavia, para que os seus fossem ideais legitimamente respeitados, vivia conforme preconizava, trabalhando no tear e acolhendo os párias no seu ashram. A eles, concedendo a mesma consideração que dispensava a qualquer outra pessoa. Viveu pobremente, de acordo com o que considerava as necessidades básicas para a vida, que prescrevera para as demais criaturas. Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves do céu tivessem os seus ninhos e a ser os seus covis, porque para ele uma só coisa era importante, dar-se, no mundo de coisas que valem o que se lhes atribui, já que não tem valor real. Uma vivência de tal natureza impõe um grande esforço, já que é larga a porta que conduz à perdição. O passo imediato é esforçar-se retamente. Sem esforço, nenhum empreendimento se torna possível. Muito menos se faz vitorioso. Pode continuar? Pode. A intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter. Sem uma disciplina que o exercício prodigaliza, o esforço depere-se e as aspirações morrem. Essa força que decorre do querer é responsável pelos resultados das aspirações colocadas na prática.
As pessoas que não se esforçam por preservar os ideais de enobrecimento perdem as batalhas da evolução antes mesmo de iniciá-las, perturbando a marcha do progresso geral. Vamos parar aí. Aqui fala algo que eu acho muito interessante, né? Eu acho que eu gosto de fazer uma analogia que é simples, né? Não vou nem entrar. Para você ter uma boa qualidade de vida, dá um exemplo básico, que a verdade é essa. Você tem uma boa qualidade de vida, você tem que fazer um exercício físico, por exemplo. Talvez você tá. Isso não tem como. É nosso organismo. Você tem que movimentar ele. Eu que o digo. Então, a vida é assim. Estou na academia 3 vezes por semana, Pois é. religiosamente, mas é o lugar que eu mais detesto no mundo. Por quê? Ele faz força. Mas você tem que se esforçar por causa do seu organismo. A vida é assim. Não tem Eu jeito. preciso, entendeu? A minha condição de velha depende disso. Então, eu já estou, né? Deixa eu te falar, o médico já falou para mim também. Aí, ó, já na idade tem que falar, tem que ir. Se não ir, você vai ter problema na coluna. Vou pôr uns pinos na sua coluna. Não quero. Não quero ficar com pino na coluna, cheio de negócio, Vou mexendo. mandar tirar o meu, então. Mas você tá Não, mas nessa eu- condição, mas graças a Deus, precisa. aí, já era. Mas de Mas tem que qualquer continuar forma, fazendo vamos alguma agradecer a coisa. Deus por existir os pinos para a coluna quando E a efetivamente academia. precisa. É, se E precisar, a se dá pra... O academia. problema não é pôr o pino. O problema é que daqui a um tempo, ele ferrugem, tem que trocar. Então, aí tem esses trem também. Ferrugem? Imagina aí, ó. Eu já tá querendo começar a enferrujar. Daqui a pouco eu Não, tenho que fica tirar muito aqui. pouco. Hã? Não, já Acabou de tem colocar, uns... Então, mas tem que tirar. Pensando em força. Espera lá. Não, mas eu agora não falando acredito. sério, o pino não enferruja, não. Ele não sabe. Nossa senhora, olha que você está falando sério. Você velho. tá se Só que preocupando. não enferruja por quê? É que nem carro. É pra- Carro você troca o óleo. E eu tenho que pôr óleo, tenho que tomar bastante azeite para poder a engrenagem. Né? Uhum. Vocês aí da internet querem falar alguma coisa? Não, Cris, tudo jóia. Muito boa a lição de hoje. Essa última frase aí vai ficar na reflexão, né? Fez sentido tudo que a gente falou aqui? Com certeza. Basta só a gente fazer, né? O que está escrito. Essa é a questão, né? Porque assim, a gente é ser humano. Mas eu acho que uma coisa que vale a pena a gente pensar é a questão do esforço, né? Será que todos nós nos esforçamos para, pelo menos, tentar, né, conseguir? Eu acho que não dá para desvalorizar também, né, tudo. Isso Eu acho que se mesmo. nós estamos aqui, a gente está recebendo uma informação. Então, acho que a gente já está se esforçando, né, por estar aqui recebendo essa informação. Então, eu acho que a lição de hoje, eu acho que ela veio como motivadora. Foi. Não, O tempo E eu todo ela penso traz uma motivação. e eu penso ainda que tudo bem, eu até recebo como motivação para a gente melhorar, Uhum. válido. Mas o duro é quando você se pega fazendo o trem errado, sabendo que você já entendeu e já leu. Sim, Entendeu? sim. Aí eu acho que eu fico mais possessa ainda comigo mesma, porque eu fico muito brava. É. Mas aí a gente se dá o puxão de orelha ali na hora também, né? Fala, pelo menos a gente está percebendo, né? Que errou e já se corrige. O mundo generoso sempre falou pra gente, quando você faz uma coisa errada, você não sabe que é errado. Mas quando você faz que é errado, sabendo que é errado, você está errando 2 vezes, e você sabe que é errado. Né? Então, essa é a questão. A questão é. Por isso que você fica tão brava, porque você sabe que é errado. Mas Deus é bom que dá a oportunidade de novo você fazer Então, mas você certo. sabe que é errado e me ouve fazer. Mas vai dar a oportunidade de novo. Aí mesmo assim a gente tem vontade de pôr fogo nos coleguinhas, como é que faz? Mas vai dando a oportunidade de novo, Então você tá. cai a ficha. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que ser otimista. Eu sempre penso isso. Isso não tem como. Alguma coisa melhor. Assim, tem gente que vai continuar do mesmo jeito. Do jeito que nasceu, mas eu acho que alguma coisa que a gente tá aqui já faz melhor do que a gente era. É só analisar 10 anos da sua vida. Quando nós tá aqui, já tá bom. né? Alguma coisinha, algum sentimento, alguma coisa, algum grauzinho você andou.
É o que eu falo. Alguma lição Por que você exemplo. viu ali na palestra, uma leitura que você viu, que você falou, vou pôr em prática. E pôs. Você Não, pôs. e é assim. Eu vou te dar um exemplo do DL. Você vai lá, passa um final de semana aprendendo um monte de ferramenta. Existem pessoas que saem de lá e mudam suas vidas, porque elas realmente levaram aquilo a sério, Aplica. entenderam e aplicam as ferramentas. Tem pessoas que vão lá, fazem o treinamento, saem de lá e falam assim, "Ih, não, isso aqui não valeu de nada." Só que você vê, mesmo essas pessoas que falam que não valeram de nada, alguma coisa mudou na vida dela. Não, muda. Sim. Sabe por quê? Porque ela passou pela mesma experiência que eu. Ela aprendeu as mesmas ferramentas que eu. Não tem como você não fazer nem um pouquinho. Pode ser um pouquinho, ela E vai, às ela vai vezes- lembrar. E às vezes fica alguma coisa inconscientemente. Fica. Sem você querer, Fica. alguma coisa fica. Até mesmo eu vou perguntar para vocês, isso aí é questão até lógica. Quando vocês evitaram uma briga, por exemplo, você falou, peraí, não vou. Algum momento vocês fizeram isso. Eu fiz. Se você fez isso, então você já mudou. É um exemplo. Ué, alguma coisa você melhorou. Às vezes Pode ser. Evitou uma confusão, um atrito que podia dar ruim. Depende do ponto de vista. Às vezes, quando a gente acorda, a gente fica pior. Eu era muito tímida e vivia uma vida assim, vamos dizer, muito oprimida. Então, eu fazia tudo, qualquer negócio para não discordar de ninguém, para não brigar com ninguém. Sempre fiz assim. Aí, um dia, eu levei um tombo e bati a cabeça e aconteceu uma reviravolta lá dentro da minha cabeça e eu fiquei briguenta. Não tem explicação, mas eu fiquei briguenta. Só que aí eu falava assim, poxa, mas como é que eu faço agora? Por que eu estou nessa situação? Aí eu comecei a me policiar para eu não acabar com a briguenta, reivindicadora que eu tinha despertado dentro de mim, que sempre existiu, certo? Mas fazer as coisas do jeito certo. Ao invés de ficar brava e esbravejar, falar assim, não, calma, pensa o que você vai falar, para você ter argumento. Mas você melhorou demais. E ter razão, certo? Aí, sempre que tinha uma situação assim, de me bater de frente, eu parava, pensava e ficava quieta. Aí depois, fulano, vem cá, vamos acertar as contas lá de trás. E aí, conversava. Mas era importante ter E diálogo. uma coisa interessante, gente, depois que eu fiquei briguenta, eu passei a ser mais feliz e as pessoas à minha volta passaram a me considerar. Pode ser. E te respeitar. Porque é isso. E assim, existem pessoas que falam demais, igual eu. Falava, né? E tem coisa que eu ainda falo. De tipo assim, você tá falando comigo, eu só olho pra você e falo assim, hã? Uhum. E assim, você tá vendo a minha cara que aquilo que você tá falando pra mim não tá dando certo. Antes, eu não fazia isso. A pessoa tá falando e eu não fazia isso, não. Eu já falava assim, mas não é assim, é assim, é assim. Eu já partia pro negócio, né? Mas aí, com o tempo, você vai percebendo, primeiro que tem certas coisas que não vale a pena. Não, yes. Você vai brigar, a pessoa vai continuar fazendo do mesmo jeito. Entendeu? E outra, quando a gente briga, quando a gente fala na hora da raiva, igual você falou, do embate, você acaba falando coisa que você não quer falar. E depois arrepende. E aí depois você arrepende. E aí, depois que você machuca o outro, não adianta você chegar e falar assim, você me desculpa. Porque aquilo vai ficar ali, ó. Entendeu? Porque a outra pessoa que foi ferida. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Sim. Aconteceu isso hoje. Eu falei com a pessoa se estressou, falou. Você viu o que eu falei? Eu não estou brigando com você. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu. Ela foi,
me chamou aqui e falou assim, você me desculpa, eu tô irritada com outras coisas e eu não queria falar daquele jeito com você. Então, assim, é isso. Primeiro, é bom você reconhecer o que você faz, mas é mais ainda importante você tomar cuidado com o que você fala, do jeito que você fala. Aí, Porque às vezes o certo... tem que falar. Agora, o jeito de falar é complicado. Né? A gente não sabe como é que vai, a pessoa que vai receber, como é que ela vai interpretar isso aí. É complicado. Eu estou estressado. Não, mas se você. Porque Às vezes você pode falar coisas assim, até meio duras para a pessoa, mas se você souber falar com calma, com tranquilidade, não usar um tom de voz agressivo, não usar palavras agressivas, a mensagem chega bem mais suave. Chega mais. Mas muitas vezes você acaba falando coisas em qualquer ambiente porque o copo já transbordou muitas vezes. Não é coisa assim que ele esbarrou em mim, eu xinguei. Não. Tem coisas que acontecem na vida da gente que vem vindo. Aí a hora que você descarrega, você não pensa o que você está falando, não. E nem a consequência. A gente não fala agressivo. É a pessoa que parece ter um grau de dificuldade de entender. Igual, eu não achei que a Cris falou, a gente não conhece ela, que ela fala assim. Eu não achei que ela falou nada. Nada assim. Ela não falou nada assim demais. Sim, mas é que a gente conhece. É que é o grau de entendimento da outra pessoa. A maneira que ela fala é a mesma maneira que eu falo. A maioria das vezes. Ela é a mesma coisa, só se Não, é que a gente quer ser verdadeiro. A gente quer, tipo assim, não gostei, eu não gostei. Agora, chegar, ficar rodeando, tipo assim, não gostei, sabe? Ó, se fez um negócio, eu não gostei. Eu já também não fico rodeando, não. Não gostei, e acabou. Mas agora, não dá para se policiar. Aí, o que acontece? Quando a gente faz isso, tá acostumado sempre te ver assim, não, tudo bem, tá tudo certo, isso aqui. A hora que você fala assim, não gostei, não foi assim, não tá certo. Aí a pessoa fica assim, como assim? Nossa, como você é grossa, nossa, como você é mal educada. Aí, literalmente, dá vontade de falar assim, minha filha, vai na merda, entendeu? Porque eu tô segurando esse trem já tem 200 anos, e você tá aí falando aí esse trem ainda pra mim? Me ajuda. Sabe assim? Porque você fala daqui, você fala dali, você rodeia, você não sei o quê, para não vou magoar a pessoa, né? Vamos ser mais delicada. Igual minha mãe falava para mim, seja pelo menos mais delicada. Eu peguei e falei, eu nasci no corpo errado, eu tinha que ter vindo homem, porque eu não consigo ser delicada. Aliás, eu não quero ser delicada. Vou parar de falar, eu não consigo. Eu não quero ser delicada. Ela falou assim, mas aí você não vai encontrar pessoas que sejam delicadas com você. Ela falou assim para mim. Aí eu peguei e falei assim, então, educação e delicadeza, a pessoa quer educação e delicadeza, ela tem que ser educada e delicada com a gente. Agora, se a pessoa não é, eu vou ficar lá assim, lindo. Vem cá, deixa eu conversar com você. Aí eu acho falsidade. Eu não consigo, entendeu? Não vai. Eu acho assim, tudo bem, ela fez a primeira vez com você? Vem cá. Olha, o que você fez comigo não foi legal, eu não gostei. Eu gostaria que não se repetisse. Pode ser? Tá, É uma maneira de falar? Na outra semana, daí um mês, ela faz exatamente igual. Aí você fala, mas não é possível. Não, aí complicado. Aí você dá um prazinho. Tá me entendendo aí, Karina? Tá fazendo sentido? Aí você dá um prazinho pra pessoa. Ela continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí você chega e fala assim, não, chega. Agora deu. Entendeu? Porque assim, gente, a gente também não é de ferro, não. Não, claro. Mesmo com todos os recursos que a gente tem. Aí é o momento da gente entender. Você fez 4 vezes comigo e eu te falei que eu não gosto. É o momento de eu entender que você não está preocupada com a dor que está me causando. Então, sou eu que tenho que afastar de você. Porque eu pedi para você 4 vezes. E você continua fazendo. Então, você não está preocupada com a dor que você está me causando. Então, sou eu que tenho que afastar dos seus ataques.
Tem outra Porque coisa você vai também. continuar. certeza. Tem outra coisa também. Vocês falaram uma coisa que é batata, que eu vou pelas fases. Uma coisa é, não mudamos o outro. O outro, você decidir fazer a mesma coisa 50 Você vezes, tem que não tem mudar. como. Só Concordo. que aí que vem esse momento, que é isso que é o perigo. Aqui, eu sei que teve uma situação, a gente tenta mudar e tal. E não é fácil. O que eu estou falando não é fácil, porque eu também tenho sentimento. Na hora da raiva lá, você não pensa que a raiva está dominando seu corpo inteiro. Mas o momento que você começa a viver essa raiva, aí você vive no momento. Aí amanhã você vive de novo. Aí você continua vivendo isso. Ou seja, se torturando 72 horas, vamos pensar isso. Que a pessoa tem hora que... Aí tem hora que tá vendo alguma coisa, de repente volta a situação, tudo de novo na cabeça. E esse momento é como foi melhorar, porque isso é o perigo, sabe? Ou então você Entendeu? entendeu o seguinte: Porque aí vai virando a culpa. aqui, porque assim, nós temos que pensar outra coisa. Tá errado para quem? Eu Também, estou também. gostando, então eu tenho que É sair. isso. Porque Tá você errado tá pra certo. quem? Senão Tá você certo não para arranja. quem? É isso. Você Por tem quê? relativo. Porque assim, cada um aqui tem uma visão, É isso. cada um aqui tem uma maneira de enxergar, de ver as coisas. Tem uma pluralidade de experiência, Exato. de conhecimento, de tudo. Então, assim, é mesmo, Gracinha, tá certo para quem, cara pálida? Tá certo para você, para mim não tá. Então, assim, a gente tem que aprender também que, às vezes, para a pessoa aquilo tá certo, e para ela tá tudo bem, né? Por que que eu vou sofrer com isso? Isso. Que aí, agora, quando é com você no sentimento, a responsabilidade é sua. Exato. Não tem como. Então, a primeira pergunta é: qual é o meu grau de responsabilidade nisso que está acontecendo? A responsabilidade disso que está acontecendo neste momento é minha? Porque se for minha, eu tenho que tomar providência. Agora, se não for, eu sinto muito. Agora, a única coisa que se interfere no outro é suas ações, Sim. suas palavras. Isso interfere, porque é causa consequência. Tem jeito. Se eu fiz uma maldade para o outro, que eu sei que estou com a intenção de prejudicar o outro, e eu fiz uma bondade, que eu sei que eu quero ajudar o outro, é diferente. Né? Aí isso eu consigo, isso aí é porque aí é ação. Vamos encerrar? Martinha, serve para nós hoje? Com a sua presença maravilhosa que você veio hoje? Depois de tanto tempo. Amei você ter vindo, porque você continue vindo, viu? Só temos a agradecer, né, a oportunidade dessa aula que foi tão construtiva, né? A gente poder parar, poder refletir, principalmente com os ensinos da Joana de Ângeles. Então, que nós possamos interiorizar, né, tudo que a gente aprendeu, que a gente deu, né, e discutiu, que a gente, tudo isso possa colaborar, né, para a nossa melhora, para a nossa reforma íntima. E nós agradecemos esse momento com a oração de Jesus. Pai nosso, que Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Tchau, gente. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Ô, Cris, amanhã às 7, né? Amanhã às 7. Tá, combinado, então. Tá? Karina, peraí. Tô aqui. Ela falou Karina e saiu. Ela que caiu lá. Será que ela vai me chamar no zap, então? Vou Às esperar, vezes acho que chama. sim, né? Então tá, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. É. Ó, vamos ver se ela vai voltar. Não. E ela deixou gravando.